No vídeo anterior começamos a estudar a profecia dos 7 selos, que é paralela à profecia das 7 igrejas. Já cobrimos os primeiros 5 selos. O 5º selo é um preâmbulo ao julgamento, pois ali vimos as almas dos mártires pedindo a Deus que julgasse. Vimos também nos primeiros 5 selos, as táticas de perseguição e infiltração que o diabo utiliza, mas o próximo selo, o 6º, já não nos fala sobre as táticas de Satanás, nem sobre o que os seres humanos fazem ou deixam de fazer, de bom ou de mal, mas nos falará única e exclusivamente sobre sinais da natureza que indicariam os períodos finais da história deste mundo. Apocalipse 6, versículo 12. E olhei quando abriu o 6º selo e aqui houve um grande terremoto. Como mencionamos nos vídeos anteriores, todas as denominações protestantes interpretam que as palavras do início do capítulo 4, sobe para cá, como indicando o arrebatamento secreto, e que tudo o que Apocalipse diz do capítulo 4 em diante são coisas que têm que acontecer depois desse suposto arrebatamento, que já estudamos no vídeo 12. E como a interpretação dele sobre o Apocalipse do capítulo 4 em diante é baseada na falsa doutrina do suposto arrebatamento secreto, nada mais do que fábulas e fantasias podem ser esperadas da interpretação futurista do Apocalipse. Alguns chegam ao extremo de interpretar tudo literalmente, e interpretam que 4 cavaleiros fantásticos virão literalmente e causarão grandes calamidades no mundo, enquanto outros, que são a maioria, sempre acabam falando de política, conflitos de guerra entre nações e coisas semelhantes, e dizem coisas como o cavalo vermelho representa o comunismo. Por quê? Porque é vermelho, e vermelho deveria ser a cor do comunismo. Mas não são as práticas ou crenças dos nossos dias que devem definir o que a cor vermelha significa nas profecias da Bíblia. São profecias da Bíblia, e é a Bíblia que deve nos dizer o que o vermelho e todos os outros símbolos significam. Da mesma forma dizem que o que o 6º selo apresenta é totalmente no futuro. Para eles, nada disso aconteceu ainda. Mas quando as profecias são estudadas de maneira ordenada, não especulando sobre o significado dos símbolos, mas buscando o significado na Bíblia e reconhecendo que cada profecia apocalíptica é dada em ordem cronológica, e que os eventos que elas predizem começam a ser cumpridos a partir do momento em que o profeta recebe a profecia, e daí se estende para o futuro até o estabelecimento do reino de Deus. Não podemos nos desviar, pois devemos apenas procurar o cumprimento dos eventos na história, na mesma ordem cronológica em que eles foram dados na profecia. O cavalo branco e o seu cavaleiro representam a igreja triunfante do primeiro século, que conseguiu levar o evangelho a todo o mundo conhecido. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam a igreja perseguida nos séculos II e III, perseguida por esse mesmo mundo que tenta evangelizar, e sobre o qual Satanás continua a ser príncipe. O cavalo preto e seu cavaleiro representam a igreja infiltrada dos séculos IV e V, onde o príncipe deste mundo muda sua estratégia, e começa a infiltrar na igreja doutrinas e crenças pagãs, e o cavalo amarelado e seu cavaleiro representam a igreja apóstata do século VI em diante, que já infiltrada, retoma a própria perseguição. Se o 5º selo nos levou ao início do século XVI, quando a reforma protestante é mais cara ao anticristo, então seria lógico esperar que o que está descrito no 6º selo começasse a ser visto em algum momento da história, após o início da reforma protestante. Acontece que não é preciso muito trabalho para identificar aquele grande terremoto, que é o primeiro sinal que o 6º selo nos dá, porque há um terremoto que se distingue facilmente de todos os outros, e este terremoto ocorreu no ano de 1755. É por isso que no vídeo anterior dissemos que o 5º selo se estende de 1517 a 1755, porque o 6º selo começa com o terremoto de 1755, então o 6º selo começa em 1755. Este terremoto do 6º selo é o terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755, e anunciava que os 1260 anos do período de domínio do anticristo estavam prestes a terminar. E ao mesmo tempo anunciava que se aproximava o fim dos 2300 anos indicados para o início do julgamento. O terremoto de Lisboa ocorreu em toda a Europa e no norte de África, mas foram Espanha e Portugal, as principais potências que ainda continuavam a apoiar o papado, que sofreram os maiores danos. Charles Lyell, personagem de quem falamos muito nos nossos vídeos sobre evolução, no capítulo 29 do 2º volume da sua obra Princípios de Geologia, de 1830, escreveu na página 495, que em nenhum lugar da região vulcânica do sul da Europa ocorreu um terremoto tão tremendo nos tempos modernos,
como aquele que começou em 1 de novembro em Lisboa. Um som de trovão foi ouvido no subsolo, e imediatamente depois, um violento tremor derrubou a maior parte da cidade. Ao longo de cerca de 6 minutos, 60.000 pessoas morreram. O mar, primeiro recuou e deixou a barra ou plataforma continental seca, depois voltou, subindo 15 metros ou mais acima do nível normal. As montanhas de Arrábida, Estrela, Júlio, Marvã e Sintra, sendo algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente abaladas, como se desde os seus próprios alicerces. Algumas delas se abriram nos seus cumes, que foram divididos e fendidos de uma forma surpreendente, de onde enormes massas foram lançadas nos vales subjacentes. Disse que chamas de fogo saíram daquelas montanhas que deveriam ser elétricas, e também teriam fumaça. Mas talvez vastas nuvens de pó, foi o que lhes deu essa aparência, comenta Liel em seu livro. Mas é evidente que não eram nuvens de poeira, como sugeriu Liel, mas a descrição é perfeitamente compatível com a das erupções vulcânicas, que podem produzir nuvens de combinações de gases que, por sua vez, produzem descargas elétricas. Lier continua dizendo que a área sobre a qual esta apreensão se espalhou é imensa. Calculou-se, diz Humboldt, que no dia 1 de novembro, uma porção da superfície da Terra, 4 vezes maior que a Europa, foi simultaneamente abalada. O abalo foi sentido nos Alpes, na costa da Suécia, nos lagos de uma pequena ilha do Báltico, na Turíngia e na província do norte da Alemanha. As fontes termais de Tople secaram e depois voltaram, inundando tudo com águas turvas de ocre, e as ilhas de Antígua, Barbados e Martinica nas Índias Ocidentais, onde a maré geralmente sobe pouco mais de meio metro, subitamente subiram acima de 6 metros, a água tendo uma cor como se tivesse tinta preta. O movimento também foi sentido nos grandes lagos do Canadá. Em Algiers e Fez, no norte de África, a convulsão da terra foi tão violenta como em Espanha e Portugal, e a uma distância de 32 quilômetros de Marrocos, disse que uma aldeia com uma população de 8 ou 10 mil pessoas foi engolida, após o que a terra rapidamente se fechou sobre eles. Entre outros acontecimentos extraordinários que teriam ocorrido em Lisboa durante a catástrofe, está o naufrágio do novo cais, construído inteiramente em mármore, a um custo imenso. Uma grande multidão de pessoas se reuniu ali por segurança, como um ponto onde poderiam ficar fora do alcance dos destroços que caíam. Mas de repente o calçadão afundou com todas as pessoas nele, e nenhum dos cadáveres jamais veio à tona. Um grande número de barcos e pequenos navios ancorados ao lado, todos cheios de gente, foram engolidos como num redemoinho. Nenhum fragmento deles jamais subiu à superfície, e muitos relatos dizem que a profundidade da água no local onde o cais estava era incalculável, mas Viteorce diz que entende que era de 185 metros. No parágrafo seguinte, Lail conclui que deve ter se aberto um abismo no leito do rio Tejo, fechando-se imediatamente após engolir o referido cais e os barcos ancorados nele. No parágrafo seguinte ele apresenta diversas histórias, para mostrar que o abalo foi tão forte que foi sentido até em alto mar. O tremor foi sentido em alto mar, no convés de um navio a oeste de Lisboa, e produziu praticamente a mesma sensação que em terra firme perto de Sanlúcar. O capitão do navio Nancy sentiu seu navio tremer com tanta violência que pensou ter batido no fundo, mas ao jogar a sonda, descobriu que havia uma grande profundidade. Capitão Clark de Denia, entre 9 horas e 10 horas da manhã, sentiu seu navio sacudir como se tivesse batido em uma rocha, tanto que as juntas do convés se abriram e a bússola do navio caiu na sela. Outro navio, a 193 quilômetros a oeste do Cabo de São Vicente, sofreu um golpe tão violento que os homens foram catapultados perpendicularmente no convés, 30 centímetros e meio. A convulsão nos lagos, rios e nascentes na Grã-Bretanha foi memorável. No Loch Lomond, na Escócia, por exemplo, a água, sem a menor causa aparente, subiu contra a costa e depois caiu abaixo do seu nível habitual. A maior dessas elevações perpendiculares tinha 60 centímetros. Disse que o movimento deste sismo foi ondulatório e que se deslocou a uma velocidade de 1.900 km por hora, sendo a sua velocidade calculada pelo intervalo entre o momento em que o primeiro tremor foi sentido em Lisboa e o momento em que o primeiro tremor foi sentido noutros locais distantes. Uma grande onda varreu a costa da Espanha, supostamente com 18 metros de altura em Cádiz. Em Tanger, na África, subiu e desceu 18 vezes no litoral.
Em Funchal, na Madeira, subiu 5 metros acima da marca da maré alta, embora a maré, que tem uma aparência de 2,5 milissegundos, estivesse no ponto médio. Além de entrar na cidade e causar grandes danos, inundou também outros portos da ilha. Em Kinsale, na Irlanda, uma massa de água entrou na baía, carregando vários navios e depositando-os no mercado. Na edição de 1831 da Enciclopédia Americana, também na edição de 1850, e provavelmente em alguma outra edição por volta dessa data, no volume 8, no artigo de Lisboa, na página 10, aparece a seguinte nota de rodapé. A cidade tinha então cerca de 150 mil habitantes. O choque foi imediatamente seguido pela queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os edifícios públicos e de mais de um quarto das casas. Cerca de 2 horas após o choque, incêndios eclodiram em diversos locais e continuaram com tanta violência por quase 3 dias que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num feriado, quando as igrejas e conventos estavam cheios de gente, muito poucas das quais escaparam, pois Casanova na sua autobiografia afirma ter sentido o terremoto no dia 1º de novembro de 1755, quando era prisioneiro em Veneza. Aqui é difícil dizer onde está a citação, pois existem muitas edições em diferentes idiomas. Esta noção em espanhol encontra-se no volume 4, no final do capítulo 11. Lá diz, no início de novembro, concebi seriamente o projeto de fuga, e a partir daquele momento não tive outra ideia senão esta. Concebi 100 meios, cada qual o mais atrevido. Mas sempre um novo plano me fazia descartar aquele que acabará de traçar. Durante este laborioso trabalho imaginativo, ocorreu um acontecimento singular que me fez compreender o triste estado do meu espírito. Eu estava de pé no sótão, olhando pela janela. De repente avistei uma viga grossa do teto que estava inclinada para a direita e, por um movimento contrário mais lento, foi interrompido, retornando à sua primeira posição. Como ao mesmo tempo perdi o equilíbrio, compreendi que era um choque, um tremor de terra. Laurêncio e os capangas que naquele momento estavam saindo da minha masmorra, disseram que também haviam experimentado movimentos de oscilação. A disposição do meu espírito era tal que esse fato causou um sentimento de alegria que senti dentro de mim, sem dizer uma palavra. 4 ou 5 segundos depois ocorreu o mesmo choque e não pude deixar de exclamar outro, grande Deus! Mais forte. Os arqueiros, assustados com o que lhes parecia a impiedade de um louco desesperado, fugiram aterrorizados. Entre os acontecimentos possíveis, pensei, está a colapsar o Palácio Ducal, que me ajudará a recuperar a liberdade. Na situação em que me encontrava, a vida vale quase nada e a liberdade é tudo. Na verdade, senti que estava começando a enlouquecer. Este terremoto seguiu-se ao que então destruiu Lisboa. Esta não é uma boa tradução, porque bem se compreende que este sismo é outro que ocorreu depois do de Lisboa. Esta outra tradução em inglês é mais correta. Diz aí, que este abalo sísmico foi o resultado daquele que na mesma altura já destruiu Lisboa, pois não se trata de um terremoto independente do de Lisboa, é o mesmo terremoto. Mas, como Liel já explicou, o movimento deste terremoto foi semelhante a uma onda, e viajou a uma velocidade de 32 km por minuto. Isso é mais que o dobro da velocidade de um avião. Um 747 voa a uma velocidade de 15 km por minuto. De Lisboa a Veneza são mais de 1930 km. Assim, as ondas do terremoto e as suas consequências devem ter sido sentidas em Veneza 1 hora depois das de Lisboa. É isso que ele quer dizer quando diz que este terremoto se seguiu ao que destruiu Lisboa. O livro O Grande Conflito adiciona, e o terror do povo eram indescritíveis. Ninguém estava chorando. O desastre excedeu a capacidade de derramar lágrimas. Todos corriam de um lado para o outro, delirando de horror e medo, batendo na cara e no peito, gritando misericórdia, o fim do mundo chegou. As mães se esqueciam dos filhos e corriam de um lugar para outro carregando crucifixos. Infelizmente, muitos se refugiaram nas igrejas, mas o sacramento foi exposto em vão. Em vão aqueles pobres abraçaram os altares. Imagens, padres e paroquianos estiveram envolvidos na mesma ruína. Estima-se que 90.000 pessoas perderam a vida naquele longo dia. Apocalipse 6 verso 12 continua dizendo, e o sol ficou preto como um saco de cilício, e a lua ficou toda como sangue, após este sinal na terra.
Na sexta-feira, 19 de maio de 1780, quase 25 anos depois do terremoto de Lisboa e quase 18 anos antes de Napoleão pôr fim aos 1260 anos de governo do Anticristo, foi visto no céu o primeiro dos sinais, previsto no sexto selo e que também havia sido previsto por Jesus no seu sermão profético que estudamos no vídeo número 12. A revista The Sex Antiquarian, de abril de 1899, o volume 3, e o volume 4, páginas 53 e 54, atribui o fenômeno às queimadas que os colonos comumente acendiam para derrubar florestas e convertê-las em áreas de cultivo. Essa era uma prática comum ao longo daquele período histórico. O que não é comum é que tenha havido tanta comoção por causa de um acontecimento tão comum. Muitas testemunhas afirmam ter visto cinzas, ou sentido o cheiro de queimado. Mas poderia um mero incêndio, descrito por testemunhas, produzi-lo? Outras testemunhas afirmam ter visto relâmpagos. E se não fosse apenas um incêndio, mas a combinação de fumaça de um incêndio e nebulosidade de uma tempestade? Bem, o problema é que nenhuma testemunha fala sobre ventos ou chuvas torrenciais, com exceção do condado de Middlesex, em Massachusetts, onde foi relatada uma forte chuva torrencial, mas isso foi antes das 7 horas e o tempo nublado começou depois das 9 horas. Noutros locais onde se registrou chuva, só se fala em garoa ou alguma chuva moderada e não em aguaceiros, e absolutamente ninguém indica que houve ventos tempestuosos, embora tenha havido uma brisa mais forte que o normal. Mas vejamos a descrição de uma testemunha, que aparece no referido artigo de D.S. Antiquarian, e decida por si mesmo se o que ali está descrito parece ser o resultado de um incêndio florestal, de uma tempestade, de uma combinação de ambos ou de outra coisa. O artigo diz: sexta-feira, 19 de maio de 1780, ficará para a história como dia escuro. De manhã o sol apareceu claramente, mas rapidamente ficou nublado. As nuvens tornaram-se baixas e depois negras e ameaçadoras. Então rapidamente um raio apareceu, brilhou, um trovão soou e um pouco de chuva caiu. Por volta das 9 horas, as nuvens tornaram-se mais finas e adquiriram uma aparência bronzeada ou acobreada, e a terra, as rochas, as árvores, os edifícios, a água e as pessoas foram transformadas por aquela luz estranha e de outro mundo. Poucos minutos depois, uma pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto por uma estreita borda no horizonte, e estava tão escuro como normalmente às 9 horas de uma noite de verão. Algumas mulheres em Ipswich estavam ocupadas tecendo naquela manhã e, neste momento da escuridão, foram forçadas a abandonar o trabalho. Mal passava das 9 horas, e parecia que era a hora do pôr do sol. Continua lendo. Medo, ansiedade e admiração gradualmente surgiram na mente das pessoas. As mulheres ficaram às portas contemplando a paisagem escura. Os homens regressaram do trabalho no campo, o carpinteiro deixou as suas ferramentas, o ferreiro deixou a forja e o vendedor o seu balcão. As aulas nas escolas foram suspensas e as crianças voltaram para casa trêmulas. Os viajantes pararam na casa mais próxima. O que está por vir? Perguntava cada lábio e coração. Parecia que um furacão estava prestes a atravessar a terra ou que era o dia da consumação de todas as coisas. Velas foram usadas e as fogueiras foram acesas com tanta intensidade, quanto uma noite de outono sem lua. Em Averil, uma pessoa a 20 metros de distância não podia ser vista, e uma pessoa não podia ser distinguida da outra dentro de uma sala com 3 grandes janelas. As aves retiraram-se para seus galinheiros e foram dormir. O gado reunia-se, as rãs cantavam, os pássaros cantavam as suas melodias noturnas e os morcegos saíam para esvoaçar, mas os humanos sabiam que a noite ainda não tinha chegado. Continua dizendo mais adiante, que a escuridão foi mais intensa logo depois das 11 horas. A tarde estava um pouco mais clara. A aparência bronzeada da manhã retornou pouco antes do pôr do sol. As nuvens então retornaram e a noite foi provavelmente a mais escura que o povo da Nova Inglaterra já havia experimentado, embora fosse lua cheia e nascesse naquela noite. Com a noite, a escuridão e o medo passaram, e a luz de um novo dia nunca foi tão bem-vinda. Que coincidência que no dia escuro de 19 de maio de 1780, que era uma sexta-feira, as nuvens clarearam o suficiente para que o fim do dia pudesse ser visto. Esse é um detalhe que os adventistas do sétimo dia deveriam salientar toda vez que falassem sobre esse assunto. O artigo do The Access Antiquarian que para sexta-feira, 19 de maio de 1780,
ao incêndio de domingo, 21 de outubro de 1716, e no livro American Progress, que leremos um pouco mais tarde, é equiparado a outro tempo nublado ocorrido em Detroit em 19 de outubro de 1762. Mas se 21 de outubro de 1716 e 19 de outubro de 1762 passaram sem grande comoção, como um novo evento supostamente semelhante anos depois, causou choque, como se fosse algo nunca visto antes. Parece que esses dois eventos que deveriam ser vistos como semelhantes ao dia escuro de 1780, não eram tão semelhantes, afinal, um incêndio florestal está sempre no topo da lista de possíveis causas do Dia Negro, mas nem mesmo quando Saddam Hussein incendiou os poços de petróleo durante a Guerra do Golfo, foi algo parecido com o que foi descrito. Você teria que estar bem no meio de um tremendo incêndio para estar cercado por tanta escuridão, e em tal situação ninguém poderia ficar sem uma boa máscara de oxigênio. Porém, entre todos os depoimentos recolhidos, nenhuma pessoa menciona que a nebulosidade causou a deterioração da saúde de alguém, embora, na verdade, alguma testemunha diga que havia alguma ave morta, e alguns outros afirmam que um pássaro entrou em sua casa como se procurasse abrigo. A verdade é que os pássaros morrem o tempo todo, e dizer que morreram envenenados pela fumaça de um incêndio seria apenas especulação. O livro American Progress dedica um capítulo inteiro ao dia sombrio de 19 de maio de 1780, diz, quase, se não completamente sozinho, o fenômeno mais misterioso e ainda inexplicável desse tipo, na diversificada gama de eventos da natureza durante o último século. É o dia sombrio de 19 de maio de 1780, o obscurecimento mais inexplicável de todo o céu e a atmosfera visíveis na Nova Inglaterra, que trouxe intenso alarme e angústia a muitas mentes, bem como perturbação entre a criação bruta, as galinhas retornando confusas aos seus galinheiros, os pássaros aos seus ninhos e o gado retornando aos seus lugares. Na verdade, milhares de pessoas boas daquela época estavam totalmente convencidas de que o fim de todas as coisas neste mundo havia chegado. Muitos abandonaram os seus interesses seculares naquela época, e dedicaram-se à devoção religiosa. Como dissemos, o fenômeno é geralmente atribuído aos incêndios florestais. No entanto, nenhuma das histórias ou testemunhos indicam que existia medo de um incêndio na mente das pessoas, mas sim medo do dia do julgamento. Continua dizendo, se conta que a legislatura de Connecticut estava em sessão naquela época, e a escuridão ali era tão grande, que os membros ficaram aterrorizados e pensaram que o dia do julgamento havia chegado. Como resultado, foi apresentada uma moção para encerrar a sessão. Com isso, o Sr. Davenport levantou-se e disse, Senhor Presidente do Senado, este pode ser o dia do julgamento ou pode não ser. Se não for, não há necessidade de suspender a sessão, e se for, prefiro estar cumprindo o meu dever. Proponho que sejam trazidas velas e que os negócios continuem. De fato, Connecticut não está entre os locais onde a escuridão foi mais intensa. O horário de início desta escuridão extraordinária foi entre as 10 e as 11 horas, antes do meio-dia da sexta-feira da referida data, e continuou até meados da noite seguinte, mas com aparecimento diferente em locais diferentes. Quanto à forma como se aproximou, parece que apareceu primeiro no sudoeste. O vento veio daquela direção e a escuridão parece ter vindo com as nuvens que vieram daquela direção. Quando a escuridão surgiu, variou em diferentes locais. Na maioria dos lugares, tornou-se tão densa que as pessoas não conseguiam ler letras impressas em letras de tamanho comum, ou determinar exatamente a hora do dia olhando para os relógios, ou comer, ou cuidar dos assuntos domésticos sem luz de velas. Em alguns lugares, o grau de escuridão, durante horas, também impediu as pessoas de lerem textos impressos em tamanho normal, mesmo quando estavam ao ar livre. A extensão dessa escuridão também foi memorável. Foi observado na região mais ocidental da Nova Inglaterra, no extremo oeste até ao lugar mais longe de Connecticut, e em Albany. Ao sul foi observado ao longo de todo o litoral e ao norte, até onde se estendem as colônias americanas. Provavelmente excedeu esses limites, mas os limites exatos nunca foram conhecidos de forma afirmativa. Quanto à sua duração, nas proximidades de Boston continuou por pelo menos 14 ou 15 horas, mas certamente foi mais longa ou mais curta em alguns outros lugares. A aparência e o efeito eram tais, que tendiam a fazer as coisas parecerem incolores, sombrias e sobrenaturais.
Velas foram acesas nas casas, os pássaros, em meio às suas alegres diversões matinais, pararam de repente, e cantaram suas canções noturnas e desapareceram, ficaram em silêncio. As galinhas se retiraram para seus galinheiros. Os galos cantavam como costumam fazer ao final do dia. Os objetos não podiam ser distinguidos a uma distância relativamente curta, e tudo carregava a aparência e a escuridão da noite, sem falar no efeito na mente das pessoas, que era certamente indescritível. Como já referimos, o fenômeno é geralmente atribuído aos incêndios florestais. No entanto, nenhuma das histórias ou testemunhos indica que existisse medo de um incêndio na mente das pessoas, mas sim medo do fim do mundo e do dia do juízo final. Continuou dizendo, os já mencionados factos gerais, relativos a este estranho fenômeno, que foram confirmados após muito árdua investigação do professor Williams, do Harvard College, que também recolheu algumas das observações mais particulares feitas em diferentes partes do país, relacionadas com o memorável acontecimento. A partir destes dados, parece que, no que tem a ver com o estado da atmosfera anterior a isso, nada parecido com escuridão foi notado em muitos lugares durante vários dias antes, que o ar parecia enfumaçado e tinha a aparência de vapor. O sol e a lua exibiam um aspecto avermelhado em sua cor e, despojados do brilho habitual e da aparência lúcida, esse escurecimento aumentava à medida que se aproximavam do horizonte. Foi confirmado que este foi o caso em quase todos os estados da Nova Inglaterra, durante os 4 ou 5 dias que antecederam o dia 19 de maio. Ele continua dizendo mais tarde, que a cor dos objetos naquele dia é outro ponto de interesse. É mencionado, no curso de observações feitas com referência a este aspecto do fenômeno, que a aparência das nuvens era composta por um leve vermelho, amarelo e marrom que durante a escuridão, os objetos que comumente parecem verdes, pareciam o verde mais escuro possível, beirando o azul, e aqueles que pareciam brancos pareciam tingidos de amarelo. Tais foram as observações descritas por quase todos que fizeram algum relato sobre a aparência daquele dia, mas o professor William diz que, para ele, quase todos os objetos pareciam tingidos de amarelo em vez de qualquer outra cor, e isso independentemente de o objeto estar próximo ou distante. Depois disso, o artigo fala sobre as amostras de água da chuva que diferentes indivíduos coletaram naquele dia e que mostram a presença de fuligem no ar, de modo que deve haver fumaça nas camadas mais baixas da atmosfera e acima da fumaça, nuvens de chuva. Também notável é uma queda na pressão barométrica, ao mesmo tempo em que a escuridão começou, e essa queda na pressão durou enquanto durou a escuridão. Temos assim a união de algum incêndio, do qual nunca saberemos a sua origem, aliado à formação de uma trovoada que, embora tenha produzido alguns raios, não produziu qualquer quantidade de vento digna de menção por alguém, ou abundância de chuva. Seja como for, sempre haverá algo inexplicável. Na página 43 diz o seguinte: um senhor que fez diversas observações a respeito deste ponto, menciona uma circunstância muito curiosa a respeito da ascensão e localização. Falando das nuvens, ele menciona que por volta das 9 horas da manhã, depois de uma chuva, começou a subir vapor dos riachos da Baixada, em grande abundância. Ele notou uma coluna subindo muito rapidamente até uma altura considerável, acima da colina mais alta e logo se espalhando em uma grande nuvem, e depois movendo-se um pouco em direção ao oeste. Uma segunda nuvem formou-se da mesma forma, a partir dos mesmos riachos, mas não subiu tão alto quanto a primeira. A terceira nuvem formou-se nos mesmos locais em menos de 15 minutos, após a segunda nuvem, por volta das 9 horas e 45. Essas nuvens apresentavam aparência proeminentes. A nuvem mais alta tinha um tom avermelhado, a segunda nuvem apresentava em algumas partes um tom verde, em outras um tom azul e em outras um tom azul escuro, enquanto a superfície da terceira nuvem era quase branca. Embora a conclusão maioritária seja que a nebulosidade foi produto dos incêndios, esta testemunha assegura que as nuvens não provêm dos incêndios, mas sim dos riachos, sendo a conclusão maioritária que o dia escuro de 19 de maio de 1780 foi produto dos incêndios. E tendo em conta todas as informações e testemunhos investigados a este respeito, como é possível que faltem as informações mais óbvias? Onde estava o fogo? Se o fogo é a causa a qual todos os pensadores livres atribuem à escuridão, como é que ninguém se dignou a investigar a origem desse suposto fogo? Além disso,
Não só deveríamos saber a localização do incêndio, mas até o nome do proprietário do terreno queimado, dada a informação acumulada, que mostra que de facto foi feito trabalho de investigação e acumulação de informação. Só me leva a concluir que não sabemos onde estava o incêndio, não porque ninguém se tivesse interessado em descobrir, mas porque por alguma razão foi impossível descobrir. Então, se um incêndio teve algo a ver com isso, e o que encontraram nas amostras de água serve de prova, temos um incêndio que deve ter sido imenso, mas do qual não temos ideia de onde ocorreu. Embora todos soubessem que as nuvens vinham do sudeste, ninguém jamais poderia dizer onde estava o fogo. Embora tenha sido um incêndio enorme, difícil de esconder, ninguém sabia onde estava o fogo. Por outro lado, quanto mais se aprofunda nas descrições das testemunhas, mais presente se torna o aspecto sobrenatural do acontecimento. Bem ali na página 43 continua dizendo, uma tocha acesa segurada por uma pessoa que passava pela rua, causando o reflexo de uma leve luz vermelha ou acobreada, semelhante a uma tênue aurora boreal. A altura aparente em que o reflexo ocorreu era de cerca de 6 a 9 metros, e geralmente notava-se que as colinas podiam ser vistas ao longe em algumas direções, enquanto os espaços intermediários estavam bastante obscurecidos. Ou seja, às vezes era possível avistar os morros ao longe, mas as terras mais baixas entre os morros e o observador não eram visíveis. O artigo prosseguia dizendo que outras testemunhas também afirmaram ter distinguido diferentes camadas de nuvens. Entre essas testemunhas, destacam-se a Dr. Tenney, de New Hampshire, mas naquela época ele estava a caminho da Pensilvânia. Ele repete e confirma o testemunho dado por outros de que antes do início da escuridão, o céu estava nublado pelo tipo típico de nuvens, das quais em certos lugares caía uma chuva moderada. Entre essas camadas de nuvens e a terra formou-se outra camada de nuvens, aparentemente mais espessa. À medida que esta camada avançava, a escuridão começou e aumentou com o seu progresso até atingir o seu máximo, o que não ocorreu até que o hemisfério fosse coberto pela segunda vez. A espessura incomum desta segunda camada foi provavelmente causada por duas fortes correntes de vento vindas do sul e do oeste, condensando o vapor e empurrando-o para nordeste. Tenney passa então a descrever a já mencionada diferença em intensidade da escuridão de acordo com a localidade, sendo o estado de Essex em Massachusetts, nas partes mais baixas de New Hampshire e em partes do Maine, onde a escuridão era mais intensa, enquanto em Rhode Island e Connecticut não era tão grande, e era ainda menos em Nova York e Nova Jersey. O Dr. Tenney também descreve a aparência bronzeada dos arredores, já mencionada por outras testemunhas. O médico diz que quando a noite caiu, a escuridão era tanta que você poderia segurar uma folha de papel em branco a poucos centímetros de distância e ela ficaria preta. O artigo passou a discutir possíveis explicações, incluindo acúmulo de vapor, mudanças na pressão barométrica e vários outros fatores. Mas nada pode ser dito com certeza sobre a causa. E mesmo que a escuridão de sexta-feira, 19 de maio de 1780, fosse o resultado de uma combinação de eventos naturais que pudessem ser explicados, que probabilidades haveria de que tal combinação de fatores pudesse ocorrer? E que coincidência o terem feito depois do terremoto de Lisboa e antes da chuva de meteoros de 1833, e precisamente na Nova Inglaterra, local que se tornará importante mais tarde nas profecias. Apocalipse 6 verso 12 também diz, e a lua ficou toda como sangue. E naquela mesma noite de 19 de maio de 1780, depois da meia-noite, a nuvem se dissipou e a lua ficou visível, mas quando saiu estava vermelha. O que quer que tenha causado a escuridão e a cor acobreada pela manhã, e ao pôr do sol, e a vermelhidão da lua, não prejudica o cumprimento das palavras. O sol ficou preto como um saco de silício e a lua ficou toda como sangue. Você pode encontrar 1000 explicações para isso. Isso não neutraliza o fato de que em 19 de maio de 1780, o sol ficou preto como um saco de silício e a lua ficou toda sangrenta. Apocalipse 6 verso 13 continua dizendo, e as estrelas do céu caíram na terra como os figos caem de uma figueira quando é sacudida por um forte vento. Isto foi cumprido com a chuva de estrelas cadentes em 13 de novembro de 1833. O fenômeno é atribuído a partículas liberadas pelo cometa Tempel-Tutre ao cruzar a órbita de nosso planeta. Estas partículas, que se tornam estrelas cadentes quando nosso planeta as encontra no seu caminho, são conhecidas como Leônidas. Todos os anos,
por volta de 18 de novembro, a Terra se encontra com as Leônidas e ocorre uma chuva de estrelas cadentes. Mas o número de estrelas cadentes atinge o máximo quando nosso planeta encontra um novo rastro deixado pelo cometa, o que ocorre a cada 33 anos. Com certeza é um pouco mais complicado que isso. Devido ao peculiar movimento de translação do cometa, o facto de ter acabado de passar não implica necessariamente que encontremos o rastro de partículas que acabou de deixar. Por exemplo, a chuva de meteoros de 1833 não foi o produto do rastro que o cometa acabará de deixar, o rastro que encontraríamos naquele ano, mas o rastro que o cometa tinha deixado 33 anos antes, em 1800. A grande chuva seguinte, a de 1866, foi o produto do rastro deixado 133 anos antes, em 1733. Além disso, a posição da Lua no momento do encontro com as Leônidas poderia causar e impactar o lado escuro da Lua em vez da atmosfera da Terra. As últimas supostas grandes chuvas de meteoros ocorreram em 1999, 2001 e 2002. Em 2002, a Lua varreu a grande maioria das partículas. E dizemos supostamente, porque a tendência entre os estudiosos é aumentar as chuvas depois de 1833 e, ao mesmo tempo, minimizar a chuva de 1833. Mas foi por causa do que aconteceu em 1833 que os cientistas começaram a prestar mais atenção às Leônidas. E também desde então a tecnologia disponível melhorou muito. Mas, como eu disse, a tendência é minimizar a chuva de 1833, assumindo que foi provavelmente uma das maiores chuvas de meteoros já observadas, mas que na realidade não foi tão grande assim. É a mesma tendência de sempre. O mesmo vale para o terremoto de Lisboa e o dia escuro. Eles não estavam lá. Eles nunca viram nada semelhante, então comparam isso com o que viram e experimentaram. E os depoimentos de quem viveu a experiência são tomados como exageros de gente ignorante e supersticiosa. E esse sempre será o problema da grande maioria dos cientistas. A estimativa mais amplamente aceita para o número de meteoritos contados na noite de quarta-feira, 13 de novembro de 1833, é de 240 mil por hora e outros dizem que 240 mil é o número de meteoritos vistos durante a noite. Enquanto, por exemplo, se diz que em 1866 caíram 100 mil meteoritos, não numa noite, mas por hora. E qualquer um que reporte as informações, não pode deixar de chegar à conclusão de que a chuva de 1833 afinal não foi tão forte. Mais tarde leremos a citação onde são retirados os 240 mil e veremos que muitos interpretam mal este dado cálculo. Mas quer seja noite toda ou de hora em hora, há uma diferença entre os 240 mil em 1833 e os 100.000H em 1866. A diferença é que em 1833, a chuva de meteoros pegou as pessoas de surpresa. Em vez disso, em 1866, os cientistas já estavam preparados à espera da chuva de meteoros. E o mais importante, os 240 mil meteoritos de 1833 referem-se a meteoritos vistos a olho nu, enquanto todos os números que você verá a partir de 1866 referem-se ao número de meteoritos que entram na atmosfera, que é calculado observando um quadrante, não a olho nu, mas com o melhor equipamento disponível e multiplicando pela área total afetada. Mas deixemos as especulações de quem não esteve lá e olhemos para os depoimentos de quem viu com os próprios olhos a chuva de meteoros de 1833, pois é disso também que nos fala o livro American Progress no capítulo 28 da página 228 em diante. É sabido que extensas e magníficas chuvas de estrelas cadentes ocorreram em vários lugares nos tempos modernos, mas a mais universal e maravilhosa que há na memória é a de 13 de novembro de 1833. Todo o firmamento, especialmente os Estados Unidos, estava então em violenta comoção. Nenhum fenômeno celeste ocorreu neste país, desde a sua primeira colonização, que tenha sido visto com tanta admiração por alguns, e com maior preocupação e alarme por outros. Este livro foi publicado em 1886, e li o parágrafo seguinte apenas para destacar o ponto de vista, ou melhor, os preconceitos a partir dos quais os escritores deste livro analisam os testemunhos recolhidos.
Nem a memória desta cena maravilhosa se extinguiu, mas a sua sublimidade e a sua terrível beleza permanecem penduradas em muitas mentes, que também se lembram bem do terror com que foi considerada e do medo mortal despertado entre os ignorantes, de que o fim do mundo havia chegado. Lembro-vos que estes acontecimentos ocorreram em 1833, a escravatura ainda não tinha sido abolida nos Estados Unidos, por isso não se assuste com nada do que vou ler abaixo. Fui subitamente acordado pelo clamor mais alarmante que alguma vez tinha chegado aos meus ouvidos. Gritos de horror e pedidos de misericórdia podiam ser ouvidos da maioria dos negros em 3 plantações, totalizando entre eles cerca de 600 ou 800. Enquanto eu tentava atentamente e sem fôlego ouvir as causas daquela comoção, ouvi uma voz fraca na porta chamando meu nome. Levantei-me e peguei minha espada, fiquei na frente da porta. Naquele momento ouvi a mesma voz que continuava a implorar para que eu me levantasse, e dizia: "Ó meu Deus, o mundo está em chamas." Então abri a porta, e é difícil dizer o que mais me chocou, a cena terrível ou os gritos aterrorizantes dos negros. Mais de 100 ficaram prostrados no chão, alguns sem palavras, mas com as mãos levantadas, implorando a Deus que salvasse o mundo e a eles. A cena foi realmente tremenda, porque a chuva nunca caiu tão forte quanto a queda dos meteoros na Terra. Leste, oeste, norte e sul eram iguais. Em uma palavra, todo o céu foi visto em movimento. Segundo o jornal Professor Silima, o fenômeno foi observado em toda a América do Norte, fazendo observações desde o alto mar, no Atlântico, até a parte central do México e até na ilha da Jamaica, no Caribe. Continua dizendo, desde as 2 horas da manhã, até o amanhecer, com o céu sereno e sem nuvens, um espetáculo incessante de luminárias deslumbrantemente brilhantes, mantinha-se por todo o céu. Alguns deles eram de grande magnitude nas formas mais peculiares. Um grande permaneceu por algum tempo quase estacionário no zênite das cataratas do Niágara, emitindo raios de luz que irradiavam em todas as direções. A furiosa queda das águas, em contraste com a bela comoção acima delas, formava uma cena de surpreendente e inigualável sublimidade. E aí vem a parte dos 240 mil meteoros calculados. Aqueles de vocês que sabem ler inglês, façam isso, vejam se entendem o mesmo que eu entendo. Arago calculou que nada menos que 240 mil meteoros eram visíveis acima do horizonte de Boston ao mesmo tempo. Aqui não está dizendo que nenhum meteoro caiu naquela noite. O que está dizendo é que a chuva de meteoros foi tão densa e constante que durante toda a noite o céu foi iluminado por nada menos que 240 mil meteoros. Cada meteoro brilhou e desapareceu, mas a queda não diminuiu. Não importa a hora, o minuto, o segundo que você olhou, você viu nada menos que 240 mil meteoros voando pelo céu. Portanto, o número total de meteoros que caíram naquela noite é contado na casa dos milhões. Continuo lendo. Para se ter uma ideia de tal espetáculo, é preciso imaginar uma sucessão constante de bolas de fogo semelhantes a foguetes, brilhando em todas as direções a partir de um ponto no céu, próximo ao zênite seguindo o arco do céu até o horizonte. Algo semelhante a esta ilustração. Continuou, eles procediam, para diversas distâncias, de um ponto de radiação, deixando para trás um rastro vívido de luz e geralmente explodindo antes de desaparecer. As bolas eram de vários tamanhos e graus de esplendor. Alguns eram meros pontos, mas outros eram maiores que Júpiter ou Vênus. Uma em particular parecia ter quase o tamanho da Lua. Mas em Niágara, nenhum espetáculo tão terrivelmente imponente e sublime foi jamais visto pelo homem, como o do firmamento descendo em uma torrente feroz sobre as cataratas escuras e barulhentas, por toda parte. Dentro da área de shows, a primeira aparição foi como a de fogos de artifício da mais imponente grandeza, cobrindo toda a abóbada do céu com miríades de bolas de fogo semelhantes a foguetes. Numa inspeção mais detalhada, notou-se que os meteoros exibiam 3 variedades distintas, conforme descrito pelo Dr. Oldfield. Primeiro, aquelas que consistem em linhas fosforescentes aparentemente desenhadas por um ponto. Esta variedade era mais numerosa, enchendo a atmosfera por toda parte, lembrando uma nevasca brilhante empurrada com velocidade inconcebível para noroeste e hipnotizando os espectadores com curioso espanto. Em segundo lugar, aqueles que consistem em grandes bolas de fogo que deixam rastros luminosos que ocasionalmente permanecem à vista por alguns minutos, em alguns casos, por meia hora ou mais.
Esta classe parecia mais que iria cair, dando a muitas pessoas a impressão de que as estrelas estavam realmente caindo do céu. E foi principalmente este espetáculo que causou tamanho espanto e terror entre a classe não esclarecida. Bem, pelo menos o professor Outed não usa a palavra ignorante. Essa referência do Dr. Outed às classes não iluminadas inclui a nós, aqueles que acreditam que este evento faz parte do cumprimento do sexto selo, e mostra a opinião que essas pessoas têm de si mesmas em relação aos crentes. São os iluminados, os que sabem, e nós nada mais somos do que ignorantes, supersticiosos que, por não conhecermos as coisas da natureza, criam Deus como meio de explicar o que não sabemos, certo? Enquanto eles, iluminados pelo conhecimento, entendem as coisas da natureza porque não se baseiam em crenças, mas na ciência. Mas na realidade, esta chamada ciência nada mais é do que uma filosofia, a qual se tentou dar uma base científica, como é especificamente o caso das teorias da evolução, do Big Bang, da evolução da matéria, da evolução das estrelas, da evolução geológica, da evolução pré-biótica, da evolução dos organismos e da evolução do ser humano. Estes sinais do sexto selo nos apontam para os tempos proféticos. O primeiro, anunciou o fim dos 1260 anos de governo do Anticristo. E esta chuva de estrelas anunciou o fim dos 2300 anos, que marcaram o início do julgamento. Mas Deus poderia muito bem ter usado outros tipos de sinais, mas ele usou esses sinais na terra e no céu para mostrar aos doutores da vida a sua ignorância. Porque quando chega a hora, esses cientistas só conseguem descrever o que aconteceu, mas ficam muito aquém quando se trata de explicar o porquê. Mas já temos uma série sobre evolução, onde falamos longamente sobre este tema, que marca a graduação, é um tema não relacionado com profecias como veremos em vídeos futuros. Mas voltemos ao Dr. Outed, e à sua descrição do fenômeno ocorrido em 13 de novembro de 1833. Continuo lendo, em terceiro lugar aqueles corpos luminosos indefinidos que permaneceram quase estacionários nos céus por um período considerável de tempo. Estes eram de vários tamanhos e formas. Uma das circunstâncias mais notáveis relativas a este espetáculo foi que todos os meteoros pareciam emanar de um mesmo ponto, isto é, que se as linhas de sua trajetória continuassem para trás, eles alcançariam o mesmo ponto, um pouco a sudeste do zênite. Eles partiram a distâncias diferentes daquele ponto e seguindo o arco do céu, correram ao longo da abóbada com imensa velocidade, em alguns casos descrevendo um arco de 30 ou 40 graus em menos de 4s. O rastro que deixavam era geralmente branco, mas às vezes era tingido em várias cores prismáticas. Uma bola vista em New Haven e supostamente idêntica a outra descrita por vários observadores, que disparou na direção noroeste e explodiu na direção um pouco ao norte da estrela Capella, deixou logo atrás do local onde explodiu uma aura fosforescente de beleza peculiar. A direção da linha era a princípio quase reta, mas seu comprimento logo começou a se contrair e sua largura a se expandir, e assumiu a forma de uma serpente se levantando, até se tornar uma luminosa nuvem de vapor. Esta nuvem moveu-se para leste, pois o vento soprava suavemente naquela direção, oposta à direção de onde veio o meteorito. Essa nuvem permaneceu à vista por vários minutos. O artigo continuou falando sobre o tamanho e as formas peculiares de algumas bolas de fogo e o som de algumas delas. Ele também fala sobre como, segundo depoimentos, o dia havia sido mais quente que o normal para o outono, mas que com a chuva de meteoros a madrugada ficou gelada, mais fria que o normal para a época. Porém, depois da chuva de meteoros, voltou a esquentar tanto que mesmo em novembro e dezembro, que os indígenas conseguiram continuar fazendo xarope de bordo e mesmo em janeiro os lagos não congelaram. Se tiver interesse em ler este e os outros dados citados, temos as fotos na nossa página do Facebook, ou pode tentar obtê-las na internet onde estão em PDF. A chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833 anunciou que o julgamento estava prestes a começar. Mas os sinais no céu e na terra não terminaram com a chuva de meteoros. Apocalipse 6 verso 14 diz: E o céu foi removido como um livro que é embrulhado e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Esses sinais ainda não se cumpriram. Quando estudamos os sinais nos céus conforme aparecem no sermão profético de Jesus Cristo, a ordem é a mesma que aqui no sexto selo: o sinal primeiro no sol, depois na lua, o sinal nas estrelas, e depois diz que os poderes dos céus serão abalados.
Esse terceiro sinal nos céus que Cristo deu e esta primeira linha do versículo 14, poderíamos dizer que são iguais, mas não exatamente. A frase, os poderes dos céus serão abalados, na verdade, refere-se a vários presságios que ocorrerão pouco antes do quarto e último sinal no céu. E o que o versículo 14 diz sobre o céu ser separado e enrolado como um livro, é apenas um daqueles vários presságios que serão vistos pouco antes do quarto e último sinal nos céus. Portanto, o rolar do céu, seja lá o que isso signifique, faz parte do terceiro sinal no céu, mas não é o único sinal, como veremos à medida que continuarmos estudando as visões que ainda temos que estudar, às quais serão acrescentados mais detalhes. Como dissemos, a queda das estrelas anunciou que o julgamento estava prestes a começar, mas este terceiro sinal sinuoso do céu anunciará que o julgamento chegou ao fim. Quando este sinal se cumprir, o tempo da graça terá terminado. Os fiéis serão selados para a salvação e os incrédulos serão marcados para a destruição. Mas o versículo 14 não apenas nos fala sobre um terceiro sinal no céu, mas também nos fala sobre um sinal na terra, e todos os montes, e todas as ilhas foram removidos de seus lugares. À medida que continuarmos a estudar as visões que nos faltam, veremos também que, pouco antes da vinda de Cristo, haverá um último grande terremoto. É a esse terremoto que as palavras se referem, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Ao contrário do terremoto de 1755, que abalou apenas um quarto do planeta, este último terremoto irá abalar todo o planeta. O quarto e último sinal no céu que Cristo nos deu no seu sermão profético é o sinal do Filho do Homem. Mas aqui no sexto selo não nos é dito nenhum sinal do Filho do Homem, claro que sim. Esse quarto sinal nos céus, que é chamado sinal do Filho do Homem, nada mais é do que a segunda vinda de Cristo. E precisamente a segunda vinda de Cristo é o que nos falam os versículos do 15 ao 17, e os reis da terra, e os príncipes, e os ricos, e os capitães, e os fortes, e todo escravo e toda pessoa livre, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E disseram aos montes e às rochas, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Como já dissemos, pouco antes da vinda de Cristo começará um terremoto que abalará todo o planeta, porém, como lemos nos versículos do 15 ao 17, o terremoto será o que menos preocupará as pessoas, na verdade. As pessoas estarão desejando ser destruídas pelo terremoto ao invés de continuarem contemplando a glória de Cristo que as abraça. Como já dissemos, quem não aceita Cristo como Cordeiro terá que enfrentá-lo como leão. Assim, o período abrangido pelo sexto selo começou em 1755, e terminará com a segunda vinda de Cristo, que é o quarto e último sinal no céu, o sinal do Filho do Homem. O capítulo 6 termina aqui sem nos mostrar o sétimo selo, nem o capítulo 7 nos falará sobre o sétimo selo, pois o capítulo 7 é um parêntese, inserido entre o sexto e o sétimo selo. Por que um parêntese? Porque o capítulo 6 termina com os perdidos, porque é chegado o grande dia da sua ira. Eles estão perguntando, e quem pode estar firme? O capítulo 7 é um parêntese no qual essa pergunta será respondida. Chegaremos a este ponto neste vídeo. No próximo vídeo veremos quem são os que conseguirão permanecer firmes quando chegar o grande dia da ira do Cordeiro. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.